parábola das Então 10 o reino do virgens. céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Existem vários vídeos no YouTube falando sobre a parábola das 10 virgens e todos chegam à mesma conclusão. Mas nenhum deles faz um paralelo entre Mateus 25 e Daniel 12:2. O que está lá em Daniel 12:2? Diz que os justos vão ressuscitar para a glória eterna e os ímpios vão ressuscitar para o desprezo e vergonha eterna. Quem são os justos? É aquele que pratica a palavra de Deus, é aquele que pratica a justiça segundo a palavra de Deus, é aquele que guarda os mandamentos e é aquele que faz a vontade de Deus. Esse é o justo. E o ímpio é aquele que pratica a impiedade. Impiedade é injustiça, é agir contra a justiça, né? Então, não é o descrente que é ímpio. Nós temos a mania de chamar descrente de ímpio, aquele que não é crente de ímpio, sendo que ele não é. E muitas das vezes, um descrente ele pode ser até muito justo, do seu ponto de vista. E muito crente pode ser ímpio, porque pratica a injustiça, ele não pratica a justiça, ele não obedece os mandamentos, né? Jesus diz que você tem que estar nele e os mandamentos dele têm que estar em você. Se vós estiverdes em mim, os meus mandamentos estiverem em vós. Então você tem que ter os mandamentos de Cristo dentro do teu coração e você deve praticar, né, os mandamentos do Senhor Jesus. Isso é ser justo diante de Deus. E o que acontece lá em Daniel fala da ressurreição dos mortos. E na parábola das 10 virgens, tardando o noivo, todas dormiram. Dormir aqui é um simbolismo para a morte, né? Eram 10 virgens, 100% da igreja. O noivo tardou, demorou para chegar, né? 5 estavam preparadas com seu azeite extra e 5 não estavam preparadas, não levaram consigo azeite extra, mas todas dormiram, todas vão passar pelo sono da morte. À meia-noite se ouviu um grito: Eis o noivo, sai ao encontro. Elas despertaram e saíram ao encontro, ressuscitaram. Então veja que Daniel fala que o justo vai ressuscitar, o ímpio vai ressuscitar. Aqui na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, diz que à meia-noite ouviu-se o grito: Eis o noivo, sai ao encontro. Às 10 acordaram. A diferença está no momento em que acorda, no momento que desperta, que estavam preparadas, tinham consigo o azeite. As que não estavam preparadas não tinham o azeite. O que é a lâmpada? Cada uma tinha uma lâmpada, veja bem. Cada uma tinha uma lâmpada. O que é a lâmpada? Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é a lâmpada, né? E o azeite é o uso que você faz dela, né? Porque o azeite é aquilo que mantém a lâmpada acesa. Tem gente que usa a palavra de Deus simplesmente para enriquecer de forma ilícita, para abusar da fé das pessoas e enriquecer em cima da fé das pessoas. Isso é muito ruim, não é? Esses são os nécios, porque eles não têm o azeite, não estão usando a palavra de Deus de forma correta, né? Aquele que tem o azeite é aquele que obedece aos mandamentos. O azeite é o que é? O azeite nada mais é do que a presença do Espírito Santo na tua vida. Você só vai ter
a presença do Espírito Santo na sua vida se você andar de acordo com os mandamentos, se você for fiel ao Senhor Jesus Cristo, se você for fiel de todo o teu coração, né? Não usar de má fé, né? E não oprimir ninguém, não ser injusto, não ser ímpio, tá? Porque isso que eles fazem, né, de tirar tudo que você tem, isso é impiedade, isso é injustiça aos olhos de Deus. Esses são os nestos, tá? E são esses que vão ficar de fora. Lá em Mateus 7, né, Jesus fala sobre várias coisas. Se eu não me engano, no versículo 24, ele diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E muitos vão dizer, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos muitas maravilhas. O que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Tá? Iniquidade é agir contra a equidade. Iniquidade e impiedade são sinônimos, querendo dizer a mesma coisa. Aquele que age contra a equidade, que age contra a justiça, aquele que é injusto diante de Deus. Esse é o ímpio, esse é o iníquo. Guarde isso. Tá? Entenda isso. Então, a parábola das 10 virgens é justamente isso. A Bíblia apresenta 2 ressurreições e 2 destinos eternos. Daniel 12:2 afirma que todos ressuscitarão, mas alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O Novo Testamento explica que a primeira ressurreição é a dos justos, chamados de bem-aventurados e santos, sobre os quais a segunda morte não tem poder. Essa ressurreição ocorre em etapas. Cristo como as primícias, alguns santos em Jerusalém, os mortos em Cristo na vinda do Senhor e os mártires da tribulação. A segunda ressurreição é a dos ímpios, que ressuscitam para o julgamento do grande trono branco, e então para a segunda morte no lago de fogo. O reino milenar separa essas 2 ressurreições. Os justos ressuscitam antes para reinar com Cristo, e os demais mortos só revivem após os 1000 anos. O texto conclui destacando a alegria da primeira ressurreição, a angústia da segunda e a responsabilidade urgente de proclamar o Evangelho, arrebatando-os do fogo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Enche a sua lamparina de azeite, pois o noivo está chegando. Não seja como as insensatas. Onde está o noivo?